Pois a arte está no além. É nele que podemos colocar um pouco do que somos, sem jamais atrapalhar a coreografia. Au contraire, Júlia, não há bailarina que dance a mesma música da mesma forma. Oi, eu sou Nádia Camussa e esse é o meu canal em que eu falo de literatura, escrita e criatividade. E hoje eu vim comentar um pouco sobre o livro Pequena Coreografia do Adeus, da escritora Aline Bay. Eu já vou pedir que você, se não é inscrito ainda, se inscreva no canal se você gosta de vídeos que falem sobre livros, sobre criatividade. Mas bem, para quem ainda não conhece a Aline Bay, ela é uma escritora brasileira, nascida em São Paulo, ela mora em São Paulo também, nasceu em 1987 e ela ficou muito conhecida com o seu primeiro livro, O Peso do Pássaro Morto, que saiu pela editora Nós e ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura em 2018. Esse é um dos prêmios mais importantes na literatura no Brasil e aí depois disso ela virou um fenômeno. O Peso já vendeu acho que mais de 40 mil cópias e isso para o mercado literário que a gente tem é bastante, né? Uma coisa muito interessante que eu acho na Aline Bay é a proximidade que ela tem com o público. Ela, principalmente durante o lançamento do Peso do Pássaro Morto, ela usou muito das redes sociais para se comunicar com as pessoas, inclusive para oferecer o livro dela. Eu tenho uma mensagem dela de 2016, quando ela me ofereceu que eu comprasse o livro, e isso desmistifica muito essa questão assim, nossa, mas ela é um grande sucesso e foi mágica. E de repente ela virou um fenômeno, e não é assim, né? Então, nas entrevistas dela, inclusive, ela fala sobre trabalho literário. Eu acho isso muito legal, essa posição que a Aline tem de que ir até o leitor é um trabalho do escritor também, né? Claro que não é uma obrigação, nada é uma obrigação, mas é interessante a gente ver que para você fazer com que as pessoas se interessem pelo seu livro, você também tem que se mostrar acessível, se mostrar disponível, se mostrar encontrável e, por que não, ir até as pessoas, né? E aí, falando mais especificadamente do Pequena Coreografia, que é o livro foco desse vídeo, eu ganhei esse livro em parceria com a Companhia das Letras, e esse é o segundo livro dela. E uma das coisas que a gente pode fazer a comparação do primeiro para o segundo, né, algo que se repete, é o estilo, se repete mais com toques a mais, né? A Aline tem um estilo literário que a diferencia, que a caracteriza bastante, que é a prosa poética. Ela escreve em forma de versos, mesmo sendo um romance. Então, fica nesse híbrido entre poesia e prosa. Geralmente, quando as pessoas falam de prosa poética, o texto é em prosa, assim, completo na página, mas tem uma linguagem mais poética. A Aline vai ainda um pouco mais além disso. Ela pega a questão formal mesmo do texto e também brinca, experimenta e mexe com isso, trazendo uma sensorialidade para o leitor. Por exemplo, em algumas palavras ela coloca a letra com a fonte um pouco menor do que a normal e outras um pouco maior, em outras com a primeira letra da palavra em maiúsculo, e tudo isso faz a gente se deslocar um pouco da leitura de estar lendo assim corrido para pensar, por que essa palavra está com a fonte, sei lá, 8, enquanto a norma aqui no livro é 12, por que ela colocou essa palavra com letra maiúscula? A temática principal do livro é o abandono e o encontro de si por meio da expressão artística. Então, a Júlia, que é a personagem principal do romance, a gente começa a conhecer a história dela desde a infância e vai até os primeiros anos da vida adulta. Isso não é tão preciso até que idade ela chega, mas acho que começa com uns 8 anos, essa idade da infância ela fala em algum momento, e a história que se desenrola aqui é principalmente da relação mãe e filha, mas também o núcleo familiar ali que é permeado pela violência e pelo abandono. O pai,
ele se separa da mãe quando ela ainda é criança, e esse rompimento é muito marcante na mãe da Júlia, que é a Vera, ao ponto que ela não consegue separar a questão do abandono do marido e a presença da filha. Então, toda aquela mágoa, todo aquele ódio, ela transporta para a Júlia. A Júlia frequentemente sofre violência física dela, mas também uma violência emocional, crescendo num lar que não tem escuta, não tem conversa, não tem acolhimento, muito como um resultado de todo esse engodo familiar do pai ter abandonado, da mãe sentir muito essa separação, não tem ferramentas para lidar com isso e também não tem ferramentas para lidar, não consegue lidar com a presença da filha, de que tá ali, né, ainda como também um vínculo dessa relação. E é assim que a Júlia vai crescendo, sempre se sentindo muito desengonçada com o mundo, muito desajeitada, sem compreender muito das relações humanas, sem compreender muito do amor, do afeto. E ela vai falando sobre isso em episódios que vai acontecendo na vida dela, em que muitas vezes ela responde com uma violência também, mas que ao longo do tempo ela vai quebrando esse ciclo de violência, principalmente por meio do encontro dela com a arte. A gente conhece aqui também um pouco da história da avó da Júlia, que também foi abandonada pelo marido quando a Vera, que é a mãe da Júlia, ainda estava na barriga da avó da Júlia. E aí então a gente vê que tem esse ciclo, né? E isso faz também a gente pensar não só na questão emocional e poética, mas na questão social, de ser um dado mesmo estatístico de mulheres que são abandonadas grávidas ou para criarem seus filhos sozinhas, com muita frequência. É um abandono paterno mesmo, né? E isso como uma questão geracional, e que não é exclusivo desse livro, não é exclusivo meu, porque isso aconteceu comigo também, assim. Meus pais se separaram, eu tinha 4 anos, então foi um livro que foi muito forte pra mim. E aí, essa relação com a arte é muito linda. Esse livro me tocou tanto pela essa parte, né, da relação de separação, como pelo fato de eu ser artista, de eu ser escritora e também danço e também faço teatro. Então foi uma identificação só, um abraço, um acolhimento imenso que esse livro traz, porque apesar de falar de muita dor, dessa violência, tanto física como simbólica, o final... Spoiler? Será? Não vou dar spoiler. Mas o livro, em geral, traz uma mensagem muito linda de como que você pega esse bolo de dor e transforma em outra coisa, né? Como que você pega esse bolo de violência e transforma em outra coisa. E a Júlia é essa personagem que vai se encontrar nessa transformação. E aí, quando ela é criança, pelo fato dela reproduzir na infância um pouco essa violência que ela recebia, a diretora da escola sugere que ela faça balé, que ela vá dançar. E aí esse é um ponto muito marcante, que eu não vou dizer o que se desenrola a partir disso. E quando ela já tá adulta, ela se descobre escritora. E aí ela conhece um escritor que mora na mesma pensão que ela mora, e eles começam a se comunicar. E a carta que ele manda pra ela é simplesmente assim... Nossa, é como se a Aline tivesse continuado o trabalho do Hilke no Cartas a um Jovem Poeta. A Aline se transforma no Hilke, né? Esse personagem, esse professor, se transforma no Hilke. Para quem não sabe, o Hilke é um escritor alemão, ao austríaco, agora não sei, que escreveu um livro muito lindo e bem conhecido, que é o Cartas a um Jovem Poeta, em que ele vai falar sobre escrita, sobre solidão e dar conselhos a um escritor, mas não conselhos de como você deve escrever, mas conselhos de como que você se relaciona com a arte, né?
como que você se encontra nisso. Eu vou ler só um trechinho da carta porque é muito linda. Sabe, minha querida, para se tornar um escritor ou um artista, a devoção é o ingrediente fundamental, além da paciência, é claro. Mas há camadas e camadas de paciência na palavra devoção. Aposto que está se perguntando, então, por que eu ainda não sou? Bem, a resposta é simples. Basta que a senhorita decida dentro de si. Levante o rosto de suas dúvidas e dores e comece a caminhar em direção aos seus sonhos. A estrada será tenebrosa, dificílima, amarga e até impossível em muitos momentos. Mas é importante dar um passo, ainda que seja mínimo, em direção à sua arte, diariamente. Faça isso, minha querida. Se autorize. Daqui a uns anos, quando olhar para trás, vai perceber orgulhosamente que está cada dia mais perto do seu coração selvagem. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não leram ainda, fica aqui a minha recomendação. Esse com certeza é um dos lançamentos mais lindos do ano e foi um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. Quero agradecer a você que assistiu até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Comenta aqui se você já leu. Fala o que você sentiu. Se você ainda não leu, me diz como que esse vídeo te tocou. Muito obrigada aos meus apoiadores lá no Apoia-se, vocês que permitem que eu continue esse trabalho. E a gente se vê no próximo vídeo.